Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Raikson para um vídeo da série Desenho de Perspectiva Isométrica. Você está na videoaula DPP 0004. Se alguma coisa não fizer sentido, nesse momento, reporte-se aos vídeos anteriores, porque o conteúdo ele é cumulativo. E nesse momento, o objeto de estudo é oval de 4 centros. Então eu vou me servir de um cubo isométrico para ensinar-lhes como é feita a traçagem da oval de 4 centros. Ok? O nome está à esquerda ali, um pouco mais acima. Estou conectando os pontos. Bom, quero que vocês entendam que esse traçado ele requer uma caneta montada, uma caneta nanquim, para melhorar a visibilidade, montada em um compasso. Não posso deixar a caneta aberta, então quando for a traçagem eu vou precisar de um pouco de tempo para ajustar o traçado e garantir que ao fazer aqui o posicionamento eu consiga executar. Muito bem, pessoal. A oval de 4 centros, como nome nos remete, sugere que ela tenha 4 centros. Quem falou que a gente não tem senso de humor, né? Claro que temos. Bom, é porque muitas definições elas podem ser compreendidas a partir do próprio nome, né? Nossa, deu um pequeno deslize ali, mas tudo bem. É ao vivo, pessoal, é assim mesmo, tá? E esse vídeo não vai sofrer edições. O objetivo é explicar o conceito, para que vocês façam a traçagem da maneira correta. Vou só terminar para depois explicar. Muito bem. Então vamos lá. Tomado um cubo isométrico com uma aresta, por exemplo, que tenha como grandeza escalar 100 unidades, depois de usar como referência o eixo isométrico inclinado a 30 graus, utilizando obviamente o esquadro, tanto para este como para este caso, ok? Então, pessoal, não se assustem, tá? Consigo fazer isso com as duas mãos. Olha só. Está aqui desenhado o cubo isométrico. Todas as arestas têm 100 unidades, 100 milímetros. Sou da área de mecânica, minha linguagem, milímetros, exceto indicação ao contrário, ok? Então vamos lá, como é que é feito isso? A partir desse ponto de referência, eu meço 100 unidades, utilizando o escalímetro. Marco esse ponto em cima da linha, está definido essa localização. Com auxílio do esquadro, e esse esquadro então deverá estar apoiado na sua régua, que vai fazer referência à sua linha de base, o ângulo reto apoiado aqui, você vai conseguir então traçar o eixo vertical e todas as linhas paralelas ao eixo. Se o seu esquadro está aqui, você vai deslizar esse esquadro para fazer o eixo e as suas paralelas, ok? Muito bem, é simples o traçado. Você vai medir 100 unidades para essa aresta,
100 unidades para essa aresta, a partir desse ponto, 100 unidades para essa, 100 para cima e depois conectar os pontos. Não tem dificuldade, é um traçado linear, basta apenas observar as dimensões. Pois bem, agora começa a explicação do que vem a ser a oval de 4 centros. A oval de 4 centros, ela ocorre porque quando eu vou representar um círculo, uma circunferência, se eu não estiver visualizando essa circunferência perpendicular ao seu plano de face, se tiver qualquer inclinação nessa circunferência, ela aparece aos olhos como se fosse uma elipse. E eu não vou falar de elipse agora, mas eu garanto a vocês que o traçado da elipse seria complicado, ok? Então, face por aproximação, um traçado para representar o que seria uma forma elíptica, ou seja, que seria um círculo com alguma rotação, utilizando-se a técnica da oval de 4 centros. Ela substitui para efeito de representação que seria uma elipse. Então, vou mostrar como que é feito esse traçado, tá, em cima do cubo isométrico. Eu vou traçar primeiro nessa face, vou traçar em todas as faces. Eu espero que vocês acompanhem com atenção. Primeiro passo, não vou escrever esses passos, tá? Eu vou mencionar e vou executar. Vocês têm o privilégio, né, a vantagem de poder assistir o vídeo quantas vezes quiserem. Então, eu vou primeiro executar nessa face. Primeiro passo, traçar a maior diagonal desse polígono. Isso aqui é um polígono de 4 lados. Ele tem 2 diagonais, essa diagonal e essa diagonal. Visualmente é fácil detectar que essa é a maior diagonal. Pois bem, a maior diagonal traçada, ela define em cada um dos lados os 2 maiores ângulos desse polígono. Também dá para visualmente percebermos que esse ângulo e esse ângulo são maiores. A abertura angular é maior do que esse e esse respectivamente. Então eu só vou assinalar os 2 ângulos maiores, esse e esse. Como é que eu defino? Traço a diagonal se tiver dificuldade na visualização e sei que de cada lado da minha diagonal eu vou obter os vértices dos ângulos maiores, respectivamente, cada um do lado da diagonal maior. Pois bem, por que isso é importante? Porque esses vértices, eles já são 2 dos centros que eu preciso para traçar nessa face a minha oval de 4 centros. Então agora eu vou montar no meu instrumento aqui auxiliar a minha caneta. Vou mostrar para vocês, montar aqui a minha caneta. Fiz aqui um pequeno teste. Como é que funciona isso? Eu posiciono a ponta seca em um dos vértices do ângulo maior para fazer o traçado. Mudar aqui um pouquinho a inclinação. Eu custei achar essa caneta, já não é fácil de achar essa caneta mais. Bom, eu coloco a ponta seca então em um dos vértices do ângulo maior para fazer a traçagem do arco maior do lado oposto. Coloco a ponta seca no outro vértice para fazer a traçagem do arco maior oposto.
Muito bem, acabei de traçar os dois arcos maiores. Bom, defini dois dos centros, faltam outros dois. Como é feita essa definição? Basta vocês tomarem como referência o centro que foi utilizado para traçar o arco oposto. Então, com esse centro, eu tracei esse arco. Ok? E fazer a conexão desse centro com as extremidades do arco. Acabei de fazer a conexão. Eu vou fazer a conexão do centro utilizado para traçar o arco com a extremidade do arco. Muito bem. Esse traçado permite que, ao identificar a interseção da diagonal com o centro do arco conectado às suas extremidades, respectivamente, me mostra a localização, ou nos mostra a localização dos outros dois centros. Ok? Porque eu estou falando de oval de 4 centros. Então, agora, com a ponta seca nesses centros definidos, eu vou fazer a traçagem do arco. Aqui, ó. Tomo esse centro, definido da mesma forma, para fazer a traçagem do último arco. Pois bem, pessoal, essa é a técnica para a traçagem da oval de 4 centros, ok? Essa técnica ela é empregada em todas as faces do cubo da mesma maneira. Então agora eu vou repetir o traçado nessa face. Vou usar uma cor diferente para o quê? Lembram-se? Primeiro, marcar a maior diagonal da face. Marquei a maior diagonal. Marcando a maior diagonal, fica definido, ou ficam definidos os maiores ângulos do polígono. Então eu tenho aqui o maior ângulo e aqui o maior ângulo. Os dois maiores ângulos, eles são referência, ou eles são vértice, né, desses ângulos, eles são referências ou centros dos arcos maiores. Centro no vértice de um ângulo maior para traçar o arco do lado oposto. Centro no vértice do arco maior para traçar o arco do lado oposto. Muito bem. Agora, igualmente, eu usei esse centro para traçar esse arco. O que eu faço? Conecto o centro que eu utilizei com a extremidade do arco. Apenas para definir esse ponto. Conecto o centro que eu utilizei para traçar o arco com a extremidade do arco. Acabei de definir os outros dois centros. Basta agora, então, utilizar esses centros que foram definidos para fazer a traçagem dos dois últimos arcos, dos arcos restantes. Então, está aqui a traçagem de um dos arcos para os ângulos menores. E está aqui a segunda traçagem. Muito bem, vamos para a terceira etapa. Eu vou traçar uma oval de 400 agora nessa face, ou seja, na face superior.
Não muda absolutamente nada. Eu traço primeiro a maior diagonal. Traçando a maior diagonal, acabei de definir o quê? Os ângulos maiores desse polígono de 4 lados, ok? Desse quadrilátero. Então, esse ângulo e esse são os dois maiores ângulos. Muito bem. Concentro em cada um desses ângulos, no vértice, desses ângulos maiores, eu traço o arco que fica do lado oposto à diagonal. Então, eu vou fazer esse traçado. Tomo para fazer o outro arco maior, o centro que fica do lado oposto da diagonal. Muito bem. Acabei de traçar os dois arcos maiores. Próxima etapa. Eu vou conectar os centros utilizados para traçar os respectivos arcos maiores com as suas extremidades, para conhecer a interseção dessa linha que conecta com a maior diagonal. Essa interseção será sempre o centro dos dois arcos restantes. Então, agora, concentro nesse arco. Para fazer esse arco, utilizo o centro que eu utilizei na interseção. Faço a mesma coisa do lado de cá. Faço a mesma coisa do lado de cá. Ajusto a abertura e executo o traçado. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham apreciado essa abordagem. É uma técnica interessante. E esse cubo, essa figura dessa maneira, ela é a base, ela é a referência para todos os demais traçados. Importa ainda dizer o seguinte. Vamos tomar essa face como referência. Eu conectei então esse ponto, que é o centro do arco oposto, à extremidade do arco, de cada um dos lados. Se eu fizesse o oposto, se eu tomasse esse centro, que é centro desse arco, para encontrar a interseção com a diagonal, eu teria então que conectar o centro do arco à extremidade do arco. Observem que o ponto é comum. Isso acontece em todos os casos, quando eu faço a conexão. Então, tanto faz para achar o centro, eu utilizar tanto um quanto o outro centro dos arcos maiores. Ok? Muito obrigado. E eu faço uma pergunta antes de finalizar esse vídeo. Você acha que esse conteúdo, em sua forma de apresentação, pode ser útil a alguém? Em caso afirmativo, registre o seu OK, aquela curtida positiva, e aproveite para fazer a sua inscrição da seguinte maneira. Clique em inscrever-se e logo em seguida, clique na engrenagem. Na próxima tela, marque a opção enviar para mim todas as notificações deste canal e clique em salvar. Assim você não perderá nenhuma novidade e ainda poderá solicitar vídeos de seu interesse. As solicitações, claro, serão atendidas prioritariamente sob demanda, em razão do maior número de pedidos. Foi ótimo merecer a atenção de vocês. Compartilhe esse projeto para apoiá-lo com seus contatos, amigos e registre o seu comentário. Ele é muito importante para o trabalho de renovação e melhorias. Falou o professor Raikson,
Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito, muito obrigado.